mais um Saúde e Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. O programa de hoje é voltado para você que tem muita vontade de comer, mesmo não estando com fome. Sabe aquela vontade que não dá para controlar? Pois é, sabia que esse desejo de comer pode mostrar que o corpo está dando sinais de que existe algo errado? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio de maneira virtual a endocrinologista Gláucia Carneiro. Gláucia, obrigada, viu, por parar aí seus atendimentos e falar com a gente. Obrigada a vocês pelo convite para falar de um tema tão relevante. Gláucia, essa fome, essa vontade doida de comer sem parar, essa fome excessiva, pode falar que o corpo está apresentando sinais de que não está tudo bem? Sim, perfeito. Primeiro, a gente precisa reconhecer que a gente tem um problema, né? E não simplesmente achar que é safadeza, ou algo que a gente está fazendo errado e acabar se culpando. Então, realmente é um sinal amarelo que algo pode estar errado no nosso corpo. Não é normal essa fome excessiva que de vez em quando pode ocorrer. Essa fome excessiva tem nome, né? Polifagia ou hiperfagia, nomes diferentes que eu acho que pouca gente ouve falar, né? Isso mesmo, para ver como já temos até um CID, que é um número da doença relacionada a esse sintoma, né? A polifagia ou a hiperfagia, como você falou bem, é um sintoma que pode estar relacionado a alguma doença e deve ser investigado. Então, é sim um sinal de alerta e a gente precisa investigar quando vê que existe essa mudança no padrão da alimentação, essa vontade desesperadora de comer, e a gente tem que buscar ajuda, não simplesmente se culpar e achar que sozinho pode resolver o problema. Eu acredito que não seja muito fácil de ser diagnosticada, né? Como que acontece? A pessoa tem uma alimentação normal e de repente começa a comer além? Exatamente. São várias as causas que pode ocorrer com essa mudança do padrão da nossa alimentação, porque a gente não nasce com isso, né? Pelo contrário, muitas vezes as crianças apresentam uma mudança no padrão da alimentação, até do que é mais palatável, de acordo com o crescimento, mas essa hiperfagia, polifagia, geralmente aparece na idade adulta, depois, ou adolescentes até. E ela aparece exatamente com esse alerta: "Puxa, mas eu como e não paro de comer". E muitas vezes as pessoas não buscam ajuda por isso, né, elas buscam ajuda por outro motivo, ou porque está ganhando peso, ou porque começa a alterar os exames laboratoriais, e então elas não valorizam esse sintoma. A gente tem que ficar atento para ligar o sinal de alerta antes de aparecer outras consequências por essa polifagia, como principalmente o ganho de peso que vem a seguir. E aí sim que a pessoa vai buscar ajuda médica e às vezes já está um pouco tarde, o tratamento fica até um pouco mais difícil. A polifagia, ela pode atingir qualquer pessoa. A pessoa às vezes é magrinha e de repente começa a comer muito, ou aquela mais gordinha que continua comendo muito ou aumenta, o consumo de alimentação? Como que é? Como que é distinguir aí? Isso, exatamente, depende muito da causa, né. Eu acho que é importante a gente comentar algumas causas que podem estar relacionadas a esse sintoma da polifagia, para a pessoa ficar mais alerta, né. A principal delas realmente pode ser um transtorno de estresse, algo emocional, até mesmo depressão. E esse diagnóstico é de exclusão, né, a gente precisa antes descartar várias outras causas para chegar nesse diagnóstico e relacionar se tem alguma alteração emocional associada. Por quê? Quais seriam outras causas que pode acontecer, assim, de repente, esse sintoma? O diabetes, né, o diabetes é um dos 3 sintomas mais comuns quando ele é associado à polidipsia, que é o excesso de sede, e à poliúria, que é o excesso de urina. Então, esse é um sintoma, sim, de diabetes. Outras doenças endocrinológicas, como tireoide, também pode estar relacionado à polifagia, como um hipertiroidismo.
E para a gente descartar essas doenças, a gente precisa realmente fazer exames. E normalmente a pessoa que é diagnosticada, ela procura o médico porque ela está comendo muito ou porque teve ganho de peso ou porque começou a se sentir mal? Isso. Geralmente, como eu disse, a pessoa vai mais tardiamente ao médico, quando está levando a outra alteração, como o ganho de peso principalmente, né. Então a gente não precisa, às vezes pode ir no médico antes de ter essas consequências, para fazer essa investigação, para ver se não tem algo alterado, como, esses exames hormonais que eu comentei, e outra doença mais rara que pode estar sim associado à polifagia. Ô Glaucia, e me conta uma coisa, o paciente que chega no seu consultório, ele fala o quê? Que sente uma fome sem fim, que come, 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 mas ainda continua querendo comer mais? O que que ele relata? Quem tem a polifagia, o que que ela diz para o médico? Que interessante, realmente eles buscam a consulta médica, em geral, por outro motivo. Para fazer um check-up, para ver o diabetes, para ver o colesterol, ou até mesmo o peso, que é o mais comum. Quando estamos realizando a conversa sobre a perda de peso ou por que ganhou peso, aí que a gente detecta esse diagnóstico da polifagia, que tem alguns padrões. Algumas pessoas gostam de comer mais nas refeições, outras não, são têm aquele hábito beliscador, elas comem muito mais ao longo do dia. E ainda tem aquelas pacientes que gostam de comer à noite, eles acordam à noite para comer. Então, nunca eles chegam já com essa queixa muito bem estabelecida. É durante a nossa conversa na consulta que a gente detecta essa alteração. E aí percebe que foi isso que levou a todas as outras consequências. Então, é muito importante a gente prestar atenção se está tendo alguns sintomas do excesso da fome e em qual período que esse excesso de fome está aparecendo, se é nas refeições ou ao longo do dia, ou ainda o famoso comedor noturno. É uma patologia e geralmente está associada à ansiedade, ao estresse. O tratamento deve ser multidisciplinar, não só com o médico, né, a gente tem que ir sim, em busca da causa que está levando, esse fator, para a gente compensar na comida de alguma forma o que está ocorrendo. Queria detalhar um pouco mais. Você disse que algumas doenças, como a diabetes, pode levar à polifagia. Tem outras doenças também que estão relacionadas? Sim, o que é mais comum, como eu falei, né, que é diagnóstico até de exclusão, é essa parte emocional. A gente sabe que, principalmente em tempos de pandemia, está afetando muito o nosso bem-estar mental e emocional, e com isso existe queda de um neurotransmissor que fica no nosso cérebro que se chama serotonina. A serotonina é o hormônio da felicidade, é o hormônio do prazer. E quando a gente está triste, chateado ou com excesso de cortisol pelo estresse, cai a serotonina. Então existe uma explicação química para isso. E quando cai a serotonina, adivinha o que que ajuda a aumentar esse hormônio do prazer? Comer. Por isso que muitas vezes as pessoas buscam a comida para tratar essa ansiedade, essa depressão, para acalmar. Ela usa a comida realmente para aumentar esse neurotransmissor que se chama serotonina. Então existe sim uma explicação e tratamento para isso. E a polifagia pode levar a pessoa a ter outras doenças? O contrário acontece também? Também, dependendo do que a pessoa está comendo, se é mais carboidrato, mais gordura, né, que são aquela parte ruim da nossa alimentação, pode sim a levar a doenças, com aumento do colesterol, da gordura no sangue, entupindo nossas veias, nossas artérias, podendo até levar a um derrame, a um infarto, né, quando ocorre, entupimento dessas artérias, ou o contrário, o excesso de carboidrato aumenta a glicemia no nosso corpo. Se a gente já tem uma predisposição genética, podendo levar aí ao diabetes, isso pode acontecer também. A gente falou aí de algumas doenças e medicamentos. De repente ela está tomando medicamento para uma coisa, pode desencadear uma polifagia? Isso mesmo, exatamente, seria uma outra causa, além do diabetes, da tireoide e até dessa questão emocional que a gente falou bastante, uso de medicamentos. Existe sim alguns medicamentos que aumentam o apetite.
e a gente precisa sempre investigar se a pessoa está tomando ou não algum tipo de remédio que está contribuindo e conversar com a pessoa que indicou esse medicamento se há alguma troca, nunca suspender por conta própria, sempre conversar e tentar avaliar se existe uma possibilidade de troca, pois os medicamentos podem sim ser uma fonte de excesso de fome. Feito o diagnóstico, Gláucia, e aí, como que começa o tratamento? Detectando o diagnóstico, a gente tem que ir diretamente para a causa. Se for o diabetes, tratar o diabetes, se for a tireoide, tratar a tireoide. O que é um pouco mais complicado realmente é tratar as causas emocionais. É muito importante estar associado a uma terapia, como eu disse, né, multidisciplinar, uma nutricionista para auxiliar os alimentos que são mais palatáveis, que dão menos fome, junto com o médico. Essa equipe multidisciplinar é muito importante. E como que a gente detecta qual é o tipo da nossa fome, né? Para saber se eu estou com algum problema ou não. Fome emocional, fome física, acaba se confundindo muito hoje? Confunde. Eu acho que nessa hora precisa sim de uma avaliação médica para a gente direcionar as questões e, junto com o paciente, tentar encontrar assim a melhor forma de realizar um diagnóstico certo para focar no tratamento correto também. Como você disse, né, a pessoa começa a comer e muitas vezes não percebe, né, mas quem está ali do lado daquela pessoa normalmente percebe essa diferença. É preciso falar, é preciso conversar ou pelo que você percebe ainda é muito difícil ter esse diálogo? Muito bom, perfeito. É a mesma coisa que o ronco, né? Muitas vezes a pessoa que ronca não sabe que ronca. É exatamente excelente essa analogia. Quem está do lado pode perceber. É um dos piores diagnósticos, piores não, né? Os mais difíceis de tratar é quando o indivíduo tem associado o que a gente chama de compulsão alimentar. Ele não só come bastante, mas ele come rápido, ele muda também a maneira de comer. Nesse diagnóstico da compulsão alimentar, a gente tem que preencher alguns critérios, que é comer grandes quantidades em pouco espaço de tempo, em torno de 2 horas. E depois que come, você fica ainda insatisfeito, mas com uma sensação de culpa. E muitas vezes as pessoas se escondem para fazer isso, elas não fazem esse tipo de alimentação perto de outras, porque elas percebem que tem algo errado. Então, com certeza, se alguém que está perto perceber esse padrão, é muito importante alertar, porque é sim importante detectar esse diagnóstico de compulsão alimentar, porque tem tratamento e ajuda muito a evitar outras doenças associadas. Quando a pessoa é diagnosticada com a polifagia, com compulsão alimentar, como que é o comportamento dessa pessoa? Como ela consegue comer tanto? É, vamos só lembrar que não é sinônimo, tá? Compulsão é uma das causas da polifagia. Existem muitas polifagias que não estão associadas à compulsão. Mas no caso que existe a compulsão alimentar, como eu falei, ela já a pessoa pode até perceber que tem esse excesso de fome e desproporcional em relação aos outros. Por exemplo, abrir um pacote de bis e comer o pacote inteiro, ela não consegue parar. Esse caso já é mais grave do que o paciente que tem uma polifagia apenas pelo excesso do tamanho da refeição, por exemplo, que também não deixa de ser uma polifagia, mas não associada à compulsão alimentar. Então, na compulsão alimentar, que a gente tem que ficar mais atento para ver o padrão de vergonha que a pessoa tem e culpa depois dos episódios do excesso de fome. Isso é fundamental para detectar essa doença que tem tratamento e que é um pouco mais grave, que se chama o transtorno da compulsão alimentar. E periódica a gente fala quando tem esses episódios mais do que uma vez por semana, porque às vezes é esporádico, às vezes você brigou com alguém, você ficou mais chateada com um episódio, isso são episódios de compulsão alimentar. Quando isso é frequente, toda semana, 1, 2 vezes por semana, aí sim a gente tem que ficar mais atento e buscar ajuda para evitar outras complicações. E qual seria então a principal diferença entre a compulsão e a polifagia? Porque é esse É a excesso de
vontade de comer, mas aonde que a gente consegue diferenciar ali? É nesse padrão alimentar que eu falei, de comer muita quantidade em curto espaço de tempo. Tá, isso principalmente essa grande quantidade e rápido, e comer rápido, esse também é um perfil diferente daquela pessoa que fica beliscando mais o dia todo, né, que come um pouquinho, aí dá uma tranquilizada, vai lá e come mais um pouquinho, ela não tem esse perfil de voracidade, de impulsividade que a compulsão tem. E normalmente o tratamento acaba envolvendo medicamentos, um acompanhamento também com outros profissionais, o psicólogo, por exemplo. Olha, terapia comportamental é fundamental. Infelizmente, não é toda a população que tem acesso à terapia, mas é a base do tratamento para detectar a causa dessa ansiedade, né, do motivo porque está faltando esse neurotransmissor que a gente conversou, associado sim a medicamentos que aumentam aquela serotonina, um neurotransmissor que eu falei para vocês que é o que a gente busca comer para aumentar no nosso organismo e ter aquela sensação de prazer. Então, a associação do medicamento com a terapia, o próprio exercício, atividade física também libera serotonina, é a forma mais, digamos, mais saudável para também focar aí no tratamento e aliviar a vontade de comer. A pandemia, Glaucia, agravou toda essa situação? Com certeza. É muito comum no consultório a gente ver relatos, né, de pessoas que nunca tiveram problema nenhum, nem emocional, nem genético, porque muitas vezes tem as doenças genéticas associadas, né, heranças familiares, mas pessoas que nunca tiveram nada, que estão se sentindo, né, com essa mudança do estilo de vida que a gente está tendo que enfrentar, e é muito importante falar sobre o problema, reconhecer o problema para poder buscar ajuda, mas com certeza a mudança de comportamento das pessoas está relacionada com a pandemia e a gente tem que tratar antes que comece a piorar e evoluir para outras doenças. Você falou em reconhecer. Como a gente reconhece a nossa fome? É o comer consciente. Hoje a gente está falando muito sobre isso, mindfulness, né? A palavra do momento. Ter consciência daquilo que está comendo, não ligar no automático. A gente evita muito comer vendo televisão, por exemplo, porque vai no automático, você está prestando atenção em outra coisa e quando vai ver já comeu e não prestou atenção. Então, a dica que eu posso dar aqui é começar a prestar atenção no que está comendo. Sentar e comer sentado, no horário correto, para evitar essas sabotagens, né, que sem querer a gente vai ver e já está comendo de forma irregular e não percebe, aí precisa, assim, de uma outra pessoa para nos alertar. Mas acho que seja nós mesmos como conseguirmos colocar em prática o comer consciente, já é um bom caminho para prestar atenção se há algo errado ou não. Para quem está assistindo a gente e percebeu que, olha, minha alimentação não está legal, eu estou sentindo fome em excesso, vai procurar um médico, né? Recomendo, pode ser qualquer especialidade, geralmente o endocrinologista está envolvido por conta do peso, mas qualquer clínico geral está apto para reconhecer se realmente há algo errado e realizar o encaminhamento necessário, mas não deixe de procurar ajuda, você pode evitar muita coisa no futuro. Glaucia, infelizmente nosso tempo é curto. Muito obrigada por participar aqui do Saúde é Vida. Obrigada a vocês pelo convite. Fica aqui um próximo convite, porque assunto é o que não falta, né? Ótimo, estamos à disposição. Obrigada. A gente fica no aguardo, então, de uma próxima participação. E você não saia daí, porque o Saúde é Vida ainda não acabou. Eu encerrei aqui a participação da Glaucia, mas no próximo bloco a gente vai falar com uma psicóloga, como trabalhar a nossa mente nesse momento tão difícil, quando dá aquela vontade de comer. O que fazer? Ela vai dar algumas dicas. Então, não saia daí, a gente volta já já. Saúde
Saúde é Vida de volta e hoje a gente está falando sobre aquela vontade de comer que não dá para controlar. O que fazer nesses momentos? Tem alguma dica, alguma coisa para fazer, algum gatilho para fugir dessa vontade de comer? Pois é, quem vai falar com a gente sobre isso é a psicóloga Karina Pirró, que vai ajudar a gente nesses momentos, né, Karina? Antes de começar, muito obrigada por aceitar participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço o convite de vocês. Karina, o que acontece com o nosso cérebro em relação à comida? Tem alguma relação? Pode-se dizer que existe? A gente não tem só fome física? Totalmente. Se vocês lembrarem, até quando a gente quer treinar um cachorrinho, na mão fica sempre um biscoitinho. Então, a fome, ela tem sim uma origem fisiológica inicialmente, quando a gente é bebezinho, mas logo a gente aprende que comer é muito mais do que fisiologia, porque é tão prazeroso que a gente acaba correlacionando com outros fatores. E é desde pequeno que a gente acaba fazendo essa relação comida em alguns momentos. Igual a mãe fala, se você não comer tudo, não vai ter sobremesa. Já começa aí o problema? Já começa muito antes. Quando a gente pega o bebezinho no colo e alimenta, dando aquele carinho, aquele conforto, o bebê já começa a relacionar que comer é muito mais do que fisiológico. Já está relacionado ao carinho, ao calor, àquela voz gostosa da mãe ou do pai. Então é muito cedo que a comida começa a virar outra coisa que não só algo fisiológico. E isso é positivo ou negativo? Ele seria positivo, né? Acho que é gostoso a criança aprender que tem um momento de comer com os pais, que o comer tem a ver com acolhimento, mas você lembrou bem que muitas vezes a gente usa a comida para algumas situações que não precisava. Então, se você fizer tudo direitinho, come um doce, e aí a criança vai aprendendo que, então se está tudo certo, eu devo comemorar comendo. E vice-versa, né? Numa punição também, então não vai tomar o sorvete. E aí a criança começa a relacionar tanto situações boas como situações ruins com comida. E mais para frente, não muito para frente, ela já começa a fazer isso na vida dela. Ela tem um momento prazeroso, ela começa a querer comer para comemorar, ou ela tem uma situação ruim, ela começa a querer comer também. E aí começam os problemas alimentares. E aí, o que a gente deve fazer? Já foi para a vida adulta, tá ali naquele momento de alegria, vamos falar alegria, vamos comemorar, vamos para o bar, vamos para a pizzaria. A comida vai mexer com o cérebro, vai dar aquela satisfação? Olha, nós ainda brasileiros, somos super, correlacionamos muito tudo com comida, né? Passa em casa, vai tomar um café. A gente não fala passa em casa para conversar, a gente fala passa em casa para tomar um café, comer um bolinho. Tudo tem a ver com comida. A gente vai sair sempre para um restaurante. Dificilmente a gente marca com um amigo para fazer outra coisa que não um churrasco e comida. Então, o nosso cérebro está impregnado de informação de que comer é muito prazeroso. E depois, para a gente começar a fazer um controle da ingesta calórica, dá muito trabalho, porque não basta só. Você resolveu fazer um regime, amanhã alguém te chama para um churrasco. E o que você vai fazer? Então, hoje em dia, pensar num regime é tão complexo, porque não adianta pensar em reduzir a ingesta calórica, você tem que pensar todo o contexto social que vai te atrapalhar. É quase, sabe, Vivi, é como se fosse droga. Quando a pessoa decide parar de usar droga, por exemplo, ela não basta parar de usar, ela tem que pensar nos lugares que ela frequenta, as pessoas que influenciam negativamente. E a comida é um pouco assim também. Tem pesquisas que mostram, por exemplo, que quanto mais pessoas, olha que maluco, quanto mais pessoas na mesa, maior a ingesta calórica. Nossa, isso. Então a gente tem múltiplos sinais no externo que influenciam o nosso comportamento alimentar.
Se alguém te serve comida, você tem a tendência a comer mais do que se você mesmo se servir. Então, fazer um controle de ingesta calórica deve se atentar a tantos sinais do contexto para que possam nos ajudar. A gente falou no primeiro bloco, Karina, das pessoas que, mesmo sem estar com fome, elas continuam comendo, não conseguem parar mais. O psicológico também está ali envolvido. Você sabe que eu tenho alguns casos, né, de pessoas que sofrem, que vêm buscar psicologia por conta da dificuldade em relação à ingesta alimentar. E é muito complexo, não é só a mãe que falou, olha, se você fizer isso, você vai poder comer, não é. Então, a gente vê muitas pessoas que sofreram traumas, abuso na infância, lembrando que abuso sexual, por exemplo, acontece 1 a cada 4 mulheres no nosso país. Então, a gente está falando de 25%. São traumas muitas vezes não revelados, né? São 10% só das mulheres que falam. Então, entre esses traumas, tem outros, muitos, só estou trazendo esse porque é muito relevante. Essas pessoas desenvolvem depois um comportamento alimentar inadequado e ela tenta fazer um controle, só que se não trabalhar os problemas psicológicos que estão envolvidos na causa, né? A gente sabe que tem muitas mulheres, por exemplo, que comem inconscientemente para engordar e não serem mais sexualmente atrativas, para não correrem o risco de serem abusadas novamente. Estou dando um exemplo, não são todos os casos que são assim, tá? Mas só para você ver a complexidade que um comportamento alimentar pode ter. O não conseguir fazer um regime ou não conseguir controlar a ingesta pode estar relacionado com algo muito primitivo da vida dela. Se a gente não trabalhar os traumas psicológicos, né, essas dificuldades, dificilmente ela vai conseguir sozinha fazer esse controle. E é possível trabalhar o psicológico, então? 100%. Assim como eu acredito muito na plasticidade neuronal, ou seja, na possibilidade de nós aprendermos tanto as coisas boas como as coisas ruins. Assim como um trauma fez ela aprender, olhar para a vida com um olhar diferente, ela consegue sim olhar para esse momento de uma outra forma. O aprendizado, a possibilidade de mudança é incrível no ser humano. Então, quando um paciente chega para você falando, Karina, eu não consigo parar de comer, aí começa toda uma investigação psicológica. Sim, começa assim. Primeiro, a gente pode até tentar fazer uma mudança no dia a dia, observar onde ela está comendo, porque comer fora de casa aumenta a ingesta calórica, quanto mais pessoas na mesa, quem está te servindo. A gente vai fazendo as coisas mais simples primeiro e vendo o que acontece. Se o comportamento alimentar realmente está muito difícil de mudar, aí a gente tem que começar a investigar se tem algo mais acontecendo. E geralmente tem. O comportamento alimentar é muito complexo. A gente é engraçado, né? Mas, por exemplo, você pode estar sem fome, mas se colocarem um relógio na nossa frente dizendo que são 1h30, a gente começa a sentir fome, já percebeu? A gente não está com fome, mas a gente sente fome olhando um relógio. Então, primeiro a gente faz eu diria, ensinar o paciente, a pessoa, a olhar para esses estímulos externos que estão atrapalhando. Se ela conseguir mudar olhando para esses estímulos, ótimo. Se ela não tiver, e a gente faz uma investigação mais profunda e vê o que está acontecendo. Feita a investigação, a pessoa lá também com o nutricionista, trabalhando todo esse processo para diminuir a ingestão de alimentos, como que entra? Como que você orienta as pessoas, o seu paciente? Tá naquele momento de tensão. E aí? Aquele momento que eu queria comer, o que que eu faço? Muito boa sua pergunta, porque a primeira etapa para a mudança de qualquer comportamento, seja o comportamento de comer, seja o de ciúmes, de qualquer coisa que uma pessoa queira mudar, ao primeiro ponto, ela precisa querer mudar. Isso é muito importante, tá? Parece bobo, mas é bem importante. O segundo passo é se conscientizar
do comportamento. Então, ela vai ter que analisar o comportamento dela junto com a profissional nutricionista, psicólogo, médico, todo o comportamento alimentar. Quando ela acorda, o que que acontece, o que que ela come. Então, inicialmente, quem faz muito isso é a nutricionista, de fazer um cardápio, né, de tudo que ela, uma anotação de tudo que ela come, para ela estar consciente. Tem muitas pessoas que eu atendia numa clínica de obesidade que falavam, mas eu não como. E depois que começou a anotar, percebeu que comia. E aí, depois que ela faz todas essas anotações e ela tem já para ela os momentos que ela come, o horário que ela come, a gente precisa começar a descobrir os gatilhos, que foi uma palavra que você usou logo no começo. O que que a faz comer? Quando ela está nervosa, quando ela está feliz, quando ela está com fulano. Então, essa é uma parte muito importante de descobrir quais são os gatilhos que aumentam a fome dela. Consciente disso, a gente vai começar a pensar em estratégias para lidar com esse momento. E aí que foi o que eu te falei, a gente faz essas estratégias e vê o resultado. E se não tiver dando tanto resultado, que a gente vai começar a ver se esses gatilhos mexem realmente com coisas muito antigas dela e a gente vai trabalhando essas coisas em paralelo. Karina, não é uma coisa fácil, né? Até porque, como Não. você disse, a gente vive num país em que tudo vai acabar em comemoração, num barzinho, num restaurante. E aí, como fugir desses momentos? A pessoa está nesse processo de entender o que leva a comer, querendo perder peso nesse caso. E aí, como resistir, trabalhar o psicológico, aquele happy hour, aquele jantar em família? Primeiro, eu acredito muito na substituição por alimentos que você goste e tenha prazer, porque isso acontece muito, as substituições que a gente ouve de frente para uma profissional, sai de lá e já sabe que não vai fazer. Como eu trabalhei sempre muito com obesidade, eu fiz muitos testes comigo mesma. Então, uma das coisas muito importantes que eu fiz foi fazer substituições que me deixam feliz. Outra coisa é a gente conseguir avisar as pessoas que a gente está nesse processo e pedir ajuda. Sozinha é mais difícil. Então, quando a gente fala para as pessoas, olha, eu tô de regime, né? Essa palavra geralmente as pessoas, qualquer palavra que ajude, sabe? Eu estou, porque as pessoas falam, não, mas você não precisa, né? Então, a ideia é falar, ó, eu estou num processo de melhora da minha qualidade de alimentação, da minha saúde, se vocês puderem me ajudar, não me oferecendo coisas. Dentro de casa, quando mora com os pais, também pedir para não ter disponível o bolo, os biscoitos recheados, enfim. Eu acho que a gente tem que conseguir que as pessoas à nossa volta também nos ajudem. Para que até quando você for convidada para um churrasco, tanto não ficar ruim de você levar os alimentos que você vai comer, porque não tem problema nenhum ir para um churrasco. As carnes não são, né? Podem ser grelhadas e tudo mais. Então, eu acho que a ajuda é muito importante mesmo. Você disse aí a ajuda, né, dos amigos, da família. Ainda existe uma certa vergonha, um certo receio, eu não sei te falar a palavra certa, quando a pessoa está nesse processo em falar para o outro normalmente entende ou muitas vezes o seu paciente chega e fala: "Ah, eu fui tirar o sarro de mim", ou até falaram que eu não preciso? E quando a gente está falando de obesidade, fica um pouco mais fácil, né? Quando as pessoas não são obesas e querem melhorar a qualidade da alimentação, tem um pouco mais de dificuldade, sim. Só que a gente está vivendo um período muito interessante que vocês vão ver, no Brasil vai dar um boom de mudança na alimentação, porque hoje a maior causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares, estão relacionadas à obesidade, hipertensão, diabetes. Então, realmente, a mudança na alimentação, ela vem para algo muito positivo. E isso vai ajudar, sabe, as informações, inclusive esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Informação para as pessoas sobre a importância de ter a saúde. Tem uma tendência na internet, eu não sei se vocês percebem, de valorização do que é diferente.
Então, hoje, quando aparece uma pessoa obesa dançando, né, nessas redes sociais, tem muitas curtidas, porque as pessoas querem realmente aumentar a aceitação do que é diverso, quebrar com os estereótipos de padrão de beleza. Mas eu tenho trabalhado muito também na minha rede social para falar para as pessoas não valorizarem aquilo que não é bom para a saúde. Porque no momento em que você aceitar é uma coisa, valorizar é outra. O que a gente espera é que as pessoas tenham cada vez mais saúde, porque a obesidade sim está relacionada com a maior possibilidade de doenças, não só físicas, como mentais, sabia? Tem um livro muito interessante que eu super indico, né? Que chama Brain Charger. Ele ainda está em inglês, mas ele tem trazido a influência da alimentação na doença mental. Vocês vão ver daqui a pouco no Brasil se falando muito isso. A gente tem 50% a mais de chance de ter doenças mentais se a gente se alimenta mal. Quanto mais informações a gente trouxer para o Brasil disso, mais as pessoas vão ajudar a gente a fazer as dietas, as restrições alimentares. Então, esse trabalho de vocês é muito importante, de informação para a população, para que elas tenham realmente, não a necessidade de emagrecer para ficar bonita, porque essa não é a ideia, mas a importância de ter uma dieta balanceada para a própria saúde. E nesse discurso, eu acredito que as pessoas vão apoiar mais. E falando aí em dieta, né? A pessoa está naquele dia, eu queria que você desse algumas dicas. Está naquele dia que ela está muito cansada, que ela não aguenta aí preparar a própria refeição. O que você orienta nesses momentos? E aí, o que ela faz? Como fugir do fast food nesses momentos de muito cansaço? Olha, o cansaço, ele realmente faz com que a gente decida muito pior. Isso é muito comum, foi muito bem lembrado. A gente tem uma parte do cérebro, né, que é o lobo frontal, que quando nós estamos cansadas, ele baixa a guarda e os desejos vêm mais fortes. Então, a gente precisa saber isso antes. A gente precisa saber que a gente vai chegar do trabalho cansada e cansada vai dar vontade de comer pizza e hambúrguer, que é o fast food. Então, a dica é você já saber que o seu dia vai ser cansativo, que, portanto, você vai ter mais chance de pedir fast food, então você tem que preparar antes, deixar as coisas preparadas antes. E ter disponível na geladeira os alimentos rápidos, porque você vai estar com fome, mas que sejam de melhor qualidade. Você falou aí, Porque ter aí na geladeira os alimentos, tentar sempre ter aquele alimento saudável. Evitar o biscoito recheado, o chocolate, o salgadinho, é melhor não ter? É melhor não ter, para falar a verdade, é melhor não ter, porque na hora da fome e que a gente está com baixa da nossa guarda, a gente vai abrir o bis, vai comer, vai abrir qualquer alimento gostosinho e vai comer. Então, é um risco aumentado ter esses produtos. Eu tenho feito muitas descobertas, sabe? De colocar de misturar alimentos, legumes diferentes, comer frutas diferentes, preparar de forma diferente, até achar aquele que tem um sabor que eu gosto. Então, a grande dica não é para a hora que acontecer. Para a hora que acontecer, não pode ter os salgadinhos, não pode ter as bolachas recheadas e o bolo. É ter disponível comidas gostosas, mas que sejam de baixa caloria ou de melhor qualidade. Essa é a melhor dica. E Karina, me fala outra coisa. Naquele momento de tensão, de ansiedade, de querer comer, a gente falou em não ter o alimento, aquela guloseima, ter coisas saudáveis, mas tá naquele pico. Ligar para um amigo que está sabendo de tudo que está acontecendo também ajuda? Ótimo. Não existe só um jeito de lidar com a ansiedade ou com as tristezas, que é comendo. Comendo é muitas vezes a forma que a gente aprendeu. Mas ligar sim para um amigo, fazer uma atividade física, ouvir uma música alegre que te faz lembrar de bons momentos, porque é incrível que quando a gente está triste, a gente quer ouvir a música que deixa mais triste, né? Que lembra do que aconteceu, daquela hora, e é justamente o oposto. Então, eu acho que é legal a gente pensar assim, quais são as coisas que me faz bem, que na hora que eu estiver ansiosa eu posso fazer.
Acho sim que ligar para amigo é uma das melhores opções, porque pelo menos você não está sozinha. Mas existem outras coisas que a gente pode descobrir. Tem gente que descobriu já que a atividade física também melhora, ouvir música, tomar um banho relaxante com música também pode ser. E você sabe que tem o nosso cérebro é muito incrível, né? Assim como ele manda informação para o corpo também manda informação para ele. Então, se a gente, por exemplo, olha que coisa simples, né? Se a gente sorri, mesmo sem vontade, o sorriso manda uma mensagem para o cérebro de que está tudo bem e ele vai relaxando. Por isso que ouvir músicas, relaxar o corpo, a gente está tensa, né? Geralmente está tensa, quem está ansiosa, quem está entristecida está tensa. Eu falo muito para os meus clientes, relaxa o corpo, se posiciona de uma forma que o corpo entenda que você está relaxado. Quem é que está nervoso com os braços assim, com um sorriso desse? Mesmo que você faça isso por pouco tempo, você começa a mandar mensagem para o cérebro parar de mandar adrenalina e o cortisol, que são os hormônios que são de luta, né, de fuga, são os de estresse. Então, a gente elencar aí algumas coisas que a gente vai fazer no momento da ansiedade. Você sabe que a palavra-chave para tudo isso é planejamento. Tudo em cima da hora dá errado. Se a gente quiser resolver o que eu vou fazer quando eu estiver ansioso, na hora que está ansioso, não vai funcionar. Então, planejamento é muito importante para qualquer tipo de mudança que a gente queira. E Karina, uma vez eu ouvi que uma pessoa, para ajudar ela, colocava bilhetes das consequências que se ela comer aquela guloseima, pode trazer para ela. E tem gente também que coloca fotos na geladeira, né, de como está, de como quer ficar. Isso ajuda ou prejudica o cérebro? Olha, você sabe que como a gente é muito complexo, vale a gente testar. São todas tentativas muito boas para a gente ver. Tem gente que talvez, se colocar uma foto de alguém muito mais magra, pode dar tanta ansiedade que ela vai lá e come mais, sabe? Eu lembro de um episódio que meu pai comentou, ele era tabagista, já não é mais, mas ele disse que ele ele leu uma reportagem de tanto que aquilo trazia de doença, que ele ficou tão nervoso que fumou mais. E a ideia daquele texto era informar para ver se a pessoa parava. Como a gente é muito complexo, não existe uma única regra, mas vale todas as tentativas até a gente descobrir qual é a que funciona. É possível trabalhar o nosso cérebro em situações assim? Sim, é muito possível, mas a melhor coisa que a gente tem que fazer é primeiro entender como funciona nosso cérebro, depois planejar como a gente vai lidar com ele, porque ele é espertinho, ele tem os truques dele, ele trabalha consciente e inconscientemente, então a gente precisa estar muito bem preparado, se planejar para esses momentos. E acaba sendo um trabalho em equipe, né? Nutricionista, psicóloga, muita gente envolvida. Quanto mais pessoas envolvidas, mais apoio, e o ser humano gosta muito, né, de apoio, de recompensas. Então, é o momento em que ela sobe na balança, ou que tira as medidas e recebe o parabéns da equipe, isso é muito reforçador, isso ajuda muito as pessoas a se manterem no foco. Acho que o apoio é realmente muito importante. Uma vez eu fiz um convite, aí mais uma dica, usando uma rede social, eu falei, gente, eu estou querendo melhorar minha alimentação, tem mais alguém aí querendo? Vamos montar um grupo de WhatsApp para a gente se ajudar? E aí foram umas 10 meninas que eu coloquei para não ficar tanta gente. E aí todo dia a gente resolveu postar o que tinha comido. Ai, mas eu deslizei, então eu vou melhorar na próxima. E aí o pessoal, não, você vai conseguir. Então esse apoio realmente foi muito importante. Uma das coisas que acontece muito nesse processo de melhora da ingesta alimentar é que as pessoas fazem propostas muito grandes. Ah, eu quero emagrecer 20 quilos, 30 quilos. As pessoas põem a meta, mas. E aí ela vai lá. Ela começou hoje, que é segunda, né? Segunda ou terça-feira, o dia que for da semana. Que segunda é o dia clássico para começar, né? Aí ela foi e deslizou. Mas ela tinha ido bem no almoço, ela deslizou à tarde, ela já desiste. Por quê? Porque o foco dela estava nos 20 quilos. E aí dá uma sensação de que nunca vai chegar.
Então, o que eu sempre digo para as minhas clientes é: não foca lá nos 20, foca no que você conseguiu tirar hoje do prato, na substituição que você conseguiu fazer. Era um leite integral, você mudou para um semi. Era um chocolate que você pôs um chocolate meio amargo. Era batata frita que você deixou de comer. Qualquer pequena mudança já é a mudança que você não teria feito se você não tivesse escolhido fazer essa, enfim, essa nova etapa da sua vida. E aí, quando a pessoa pede 200 gramas, que ela acha uma besteira, nossa, 200 gramas, todo esforço para isso. Outra dica é: passa num supermercado e compra 200 gramas de carne. Imagina que tudo aquilo é gordura e que você conseguiu tirar, né, eliminar do seu corpo com as suas pequenas mudanças. Isso é maravilhoso. Então, se a gente pensar nessas pequenas mudanças, a gente chega nos 20, 30 quilos que a gente precisa e não desiste antes. E Karina, como diferenciar a fome física da psicológica? Isso é bem importante, porque se a gente perguntar para as pessoas por que você está comendo, ela vai dizer que é fome. Então a gente perdeu o parâmetro do que é fome. Fome é um incômodo mesmo, é dolorido. Fome pega no estômago, é diferente do emocional. Acho que tem que pensar aí é a hora que a gente tem que olhar para o nosso corpo de novo e sentir a sensação ruim, desprazerosa, que é realmente estômago vazio. Algo que a gente perdeu noção faz muito tempo, né? A gente nem sabe mais. A gente deve até agradecer, né? A possibilidade de não sentir fome, que é realmente muito, muito triste. Mas eu acho que precisa voltar para este momento primitivo mesmo, de sentir o estômago vazio. Caso contrário, pode ser aquela fome psicológica, aquela vontade apenas de comer. Nossa, é o que mais tem, né? Acho que a maior parte do que a gente come não é fome mesmo. Karina, para quem está passando por todo esse processo, né, de querer perder peso, de querer parar de comer por impulso, o que você orienta? Qual que é a dica para quem está assistindo a gente agora? Então, se puder, se tiver a possibilidade de pedir ajuda, seria muito importante, de nutricionista, porque às vezes a gente faz alterações que não são adequadas. Existem alimentos que melhoram a saciedade e a gente não sabe disso. Então, a gente acha que a gente vai entrar na internet e pegar lá um regime e vai seguir aquela e não dá. Então, se você, primeiro passo, se você puder ter um acompanhamento nutricional, seria muito importante. E se realmente a compulsão alimentar faz parte do seu dia, você não sente mais no controle da sua ingesta alimentar, puder também ter um acompanhamento psicológico. Aí você vai me falar: nossa, mas tudo isso é muito caro, né? Porque realmente ter acompanhamento nutricional, médico, psicológico, mas a gente tem bastante serviço gratuito. O SUS oferece, as universidades que têm psicologia também oferecem atendimento gratuitos, porque os alunos que estão se formando, eles precisam atender. Então, existem bastante recurso disponível, sabe? E também existe aí um monte de profissional se disponibilizando via as redes sociais a ensinarem, a dividirem. Então, seria muito legal também. Mas é um processo muito solitário, né? Se você está acompanhando alguém que sabe sobre o assunto, eu acho um processo muito solitário. Eu pediria ajuda. E entender que o cérebro é capaz de muita coisa, né? Sim, e eu acho assim, o que pode fazer sozinho em casa, né? Para não ficar só, ai meu Deus, eu só vou conseguir fazer se eu tiver ajuda. Fazer o que a gente conversou um pouquinho aqui. Pega um caderno, anota tudo que está comendo, desde a hora da manhã até a noite, os momentos que teve a compulsão, e vocês vão perceber que existe um padrão. Vocês vão começar a perceber que tá nervosa, come, ou quando fulano chega na sua casa, você come mais, ou quando brigou com o marido, a esposa. Então, começa a fazer um relato disso em caderno, porque você, só de fazer isso, você vai ter muito mais consciência do seu comportamento. E se você conseguir a etapa 2, comece a planejar, fala, olha, já que quando acontece isso eu como mais, já se pergunta o que eu posso fazer para
nesse momento que eu estiver ansiosa. Isso dá para fazer sozinha, se você tiver com vontade de mudança, dá para fazer sozinha sim. Como você disse, né? Primeiro tem que querer mudar. Tem que querer mudar, tem que estar incomodada a ponto de querer mudar. Karina, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Eu já deixo um próximo convite, porque o assunto rendeu. Eu acho que tem muito mais coisa para a gente falar, só que o nosso tempo é curto, por isso fica o convite. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada. Você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê na próxima edição do Saúde é Vida. Se cuida. Tchau!